Vamos lá então. Assim, ó. Fala, guerreiro, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. E nesse vídeo nós vamos trazer aí para você campeonatos internacionais. Nós vamos trazer a tabela de cada um dos campeonatos internacionais e também os jogos de sábado e domingo para você. E depois, em outro vídeo, a gente vai trazer aí o resultado dos campeonatos estaduais. Brasileirão, Copa do Brasil começa também. Amanhã, né, teremos jogos da Copa do Brasil. Vamos falar os jogos que teremos aqui pelos internacionais nesse feriadão aí, segunda, terça, quarta, né? Vamos trazer aí para você e os jogos do final de semana. Fica conosco até o final do vídeo. Tá na tela aí para você. Nós vamos começar com um dos campeonatos mais importantes do mundo. Liga dos Campeões da Europa, tá aí na tela para você. Amanhã tem tudo de novo, né? Tá aí Galatasaray e Juventus às 14h45. Às 17h tem Borussia Dortmund e Atalanta, Mônaco e PSG, Benfica e Real Madrid. E saiba que esses quatro jogos aí é mata-mata, né? Vai ter jogo de ida e de volta entre essas equipes. E você já sabe, né? Quem tá por cima vai estar por baixo amanhã. E então, significa que o Galatasaray joga em casa a primeira partida, a segunda partida é na casa da Juventus. A mesma coisa serve para Mônaco, Borussia e Benfica. Aí nós temos jogos também na quarta-feira, né? Jogos importantes, tá aqui, ó, na tela para você. Karabakh e Newcastle, Olympiacos e Leverkusen, Clube Bruges e Atlético de Madrid, Bodo Glimt e Internazionale. Aí você tá sentindo falta de alguns times aí, né? Você lembra que os oito primeiros lá da fase de grupos, né, passa e vai esperar aqui os playoffs, né? Esse mata-mata aqui é playoffs, ou seja, tem uma galera tranquila que não vai jogar aí nessa segunda, nessa terça-feira, aliás, né? Nessa terça e quarta-feira, tá esperando o resultado de quem vai sair aqui desse mata-mata. Então vai passar 2 semaninhas sem jogar Liga dos Campeões, só assistindo do sofá, coisa boa, tá aí então na tela. Só lembrando que quinta-feira nós teremos, ó, Liga Europa. Eu vou só mostrar para você. Anota aí, tira o print, né, da tela. Eu vou só mostrar aqui para você ver os jogos, né? Não vou nem falar não. Olha aí, ó. Então esses são os jogos. Destaque aqui para PAOK e Celta de Vigo, né? E o Fenerbahçe contra o Nottingham Forest também. Mesma coisa ali da Liga dos Campeões, né? São os playoffs aqui. Quem passar dos playoffs vai pegar a galera que vai estar descansando. Também teremos mata-mata aqui nas Conferências League, né? Conferências League tá aí na tela para você também. Alguns jogos eu vou dar destaque aqui para alguns times, né? Temos aqui o Drita contra o Sage, o Shakhtar contra o Samsunspor. São só alguns jogos aí do mata-mata, mesma coisa quinta-feira junto com a Liga Europa. Vamos aqui de campeonato português, a gente já vai começar trazendo, guerreiro, tabela para você, viu? Nós vamos falar do jogo de hoje, ó, que Rio Ave e Moreirense, mas aí a gente vai trazer a tabela e depois a rodada do final de semana que culminou nessa tabela aqui. Porto é o líder com 59, 55 tem o Sport, né? O Sport não pode perder, nem pensar em perder, porque o Benfica está na cola aqui com 52 pontos. Temos Gil Vicente, Braga com 39, Farmalicão e Vitória de Guimarães. Esses aí são os sete primeiros colocados. Na zona de rebaixamento aqui nós temos Tondela e AVS SAD. Então aí essa é a tabela do Campeonato Português. A gente vai trazer agora aqui a mesma coisa do italiano, né? Na tabela. Mas antes a gente vai voltar e trazer as partidas que aconteceram sábado e domingo pelo Campeonato Português. No sábado tivemos 3-0 do Casa Pia em cima do Arouca, Vitória de Guimarães bateu o Estrela Amadora 2-1 e o Gil Vicente bateu o Braga, por isso que ele desceu ali na tabela, né? Era o quarto colocado, caiu para a quinta colocação. 2-1. O Nacional perdeu em casa para o Porto 1-0. O AVS SAD conseguiu vencer, apesar de estar na zona de rebaixamento, bateu o Estoril 3-0 e o Porto, vitória simples, mais importante para se manter distante aí do seu rival, né? O do seu rival ali que está na cola.
que é o Benfica, 1-0 em cima do Famalicão. Hoje tem Rio Ave e Moreirense, já falei sobre esse jogo. Vamos agora aqui de campeonato italiano na tela para você. Vamos começar com tabela. Então você vê aí Bologna e Torino, né? Torino jogando em casa, perdeu por 2-1. Esse é o primeiro placar, mas aqui o que interessa para a gente é a tabela. Internazionale, 8 pontos de distância do Milan, que é o segundo colocado, 61 contra 53. E aí nós temos o Napoli, logo atrás aí do Milan, que não pode perder nem pensar, né? Tá aí então o Napoli oscilando mais do que o Milan. Aí na cola tem aqui o Roma, né? Na cola do Napoli. Esses são os quatro primeiros colocados. A Juventus está apenas na quinta colocação com 46. A Atalanta tem 42 e o Como forma aí a sétima colocação do campeonato italiano. Na zona de rebaixamento e bem próximo dela nós temos aqui, ó, próximo da zona, Fiorentina. Aí na zona nós temos Lecce, Pisa e Verona lutando aí para não cair na zona de rebaixamento. Vamos voltar e trazer os jogos aqui da rodada do final de semana que culminou aí nessa tabela. Então tá aqui, campeonato italiano, os jogos foram esses, né? Sabadão, tivemos aqui Como e Fiorentina. Como perdeu 2-1 para a Fiorentina jogando em casa. Teve jogador expulso, talvez tenha influenciado. A Lazio também perdeu em casa para a Atalanta 2-0. Só quem venceu aqui foi a Internazionale no clássico contra a Juventus de Turim. 3-2, manteve a liderança e manteve uma distância boa aí do Milan na segunda colocação. Então 3-2 aí no clássico. O Udinese perdeu para Sassuolo 2-1. O Parma venceu em casa o Verona por 2-1. E 0-0 ficou Cremonense e Genoa. Torino perdeu, é aquele que nós estávamos aberto, né, o jogo, para poder ver a tabela. 2-1 para o Bologna, perdeu em casa, né? 2-2 Napoli e Roma. E hoje tem Cagliari e Lense, jogão. Quarta-feira vai ter um jogo pela 24ª rodada, Mila e Como, né? Vão aí se enfrentar e o Mila pode diminuir aquela distânciazinha de 6 pontos aí com esse jogo atrasado. Só não pode empatar e nem vacilar, né? Perder. Mas tá aí, tem chance, né? Vamos aqui de Premier, mesma coisa. Só que a Premier não teve jogo nesse final de semana, né? Tivemos Copa da Inglaterra. Então eu abri aqui esse jogo que vai acontecer quarta-feira, dia 18 às 17 horas, jogo atrasado, né? Que vai ser Wolverhampton e Arsenal. E aí o Arsenal pode abrir aí 60 pontos, 7 pontos em relação ao City, caso vença o Wolverhampton, né? Cabe ao Wolverhampton segurar esse resultado aí. O Arsenal é líder com 57, 53 tem o City, o Aston Villa tem 50. Então a diferença aqui é de 4 pontos do Arsenal para o City, né? Pode aumentar aí para 7, né? Caso vença essa partida aí do Wolverhampton. O Aston Villa está impressionante aí nessa temporada. Tá com 50 pontos e na terceira colocação. Manchester United, quem lembra, né? No começo do campeonato, estava quase beirando a zona de rebaixamento. Teve uma arrancada surpreendente. Você vê que nos últimos 5 jogos não perdeu. Sofreu apenas um empate aqui. A gente trouxe, né, já num vídeo aqui, esse empate. Aí temos o Chelsea aqui na quinta colocação. O Liverpool é o sexto e o Brentford forma a sétima colocação. Daí para baixo tem Everton, Bournemouth, Newcastle, Fulham e muito mais aí. Já na zona de rebaixamento, próximo dela nós temos o Nottingham Forest. Tottenham também beirando aqui, né? Mas está mais tranquilo. Aí temos na zona West Ham, Burnley e Wolverhampton que vai pegar o Arsenal lá no jogo atrasado, né? Vamos ver como é que fica a cena dos próximos capítulos. Não tivemos rodada nesse final de semana porque nós tivemos aqui Copa da Inglaterra. Hoje tem Macclesfield contra o Brentford, o único jogo, né? Aí vai ter um que vai ficar lá por distante 3/3, quando vai acontecer as Copas, né? O Port Vale contra o Bristol City. Vamos aqui de jogos de sábado da Copa da Inglaterra. O Burton
Albion perdeu para o West Ham 1-0. 3-1 foi o Norwich contra o West Bromwich. Então, eu não sei pronunciar isso se eu tiver errado. Não adianta nem escrever nos comentários aí o nome certo que eu vou continuar lendo errado, né? Tá aí. 3-1 foi o resultado. Agora aqui o Southampton bateu o Leicester City por 2-1. Burley perdeu para o Manfield Toy. 2-1 foi o resultado. Burley jogando em casa, né? Já o City não tomou conhecimento e bateu o Salford City por 2-0. Aston Villa também perdeu para o Newcastle. Tá bem lá no campeonato, né? E se deu mal aqui na Copa, né? Liverpool classificou aqui, bateu o Brighton por 3-0. Birman caiu nas penalidades para o Lens, 4-2 aí, 1-1 no tempo normal. Queria ver o Birman passar, né? Mas ficou pelo caminho. O Stoke City perdeu também em casa para o Fulham 2-1. O Grimby Toy também perdeu para o Wolverhampton 1-0 aí, jogando em casa o Grimby Toy. O Oxford United perdeu para o Sunderland 1-0 também em casa. O Arsenal, sempre ele, né? Dominância total aí, tanto no campeonato como na Copa, 4-0 em cima do Wigan. E aí eu já falei desse jogo, né, do Macclesfield contra o Brentford, hoje, 4h30 da tarde. E no dia 3/3 tem Porto Vale e Bristol City. Foram os jogos aí do final de semana da Copa da Inglaterra, que não teve campeonato, então teve Copa. Vamos aqui de La Liga, tabelona aqui, abrir aqui Real Madrid e Real Sociedad, 4-0, né, para o Real Madrid. Dois gols de Vini Júnior de pênalti, né? Tá aí, o Valverde também fez o dele e o Gonzalo Garcia abriu o placar, né, para o Real Madrid. O Sociedad diminuiu, né? Diminuiu aí o prejuízo, mas perdeu de 4-1. Vamos aqui na tabela. Real Madrid 60, Barcelona coladinho, né, com 58 aí. Barcelona, o Real Madrid 100% de aproveitamento, né? Barcelona deu uma osciladinha aí nessa rodada, né? Aí temos Vila Real na terceira colocação com 45. Atlético de Madrid também tem 45. Deu uma vacilada, o Vila Real ultrapassou aqui no saldo de gols, né? Tem 18. E o Betis está na quinta colocação, o Espanhol é o sexto e o Celta de Vigo é o sétimo. Aí você vê aí na sequência Real Sociedade e Bilbao, né? E na zona de rebaixamento aqui bem próximo nós temos o Raio Valecano, o Elche, né, que tem 25, o Girona tem 26. Mas na zona mesmo tá aqui o Mallorca com 24, o Levante e o Oviedo com 16. Esses foram os jogos do campeonato. Aliás, essa é a tabela, né? Os jogos nós vamos ver agora. Esse foi a tabela aí do Campeonato Espanhol, líder Real Madrid, né? Seguido de Barcelona. Jogos de sábado, tá aí então, ó. Tivemos Espanhol 2, Celta de Vigo 2, Getafe 2, Vila Real 1, Sevilha e Alavés 1-1. Eu já falei aqui do Real, né? 4-1 em cima do Real Sociedad. E o Oviedo perdeu em casa para o Bilbao 2-1. Já o Raio Valecano bateu o Atlético de Madrid. Surpreendente aqui nessa vitória do Raio Valecano em cima do Atlético de Madrid. E importante também para o Raio Valecano, né? Ruim para o Atlético de Madrid que não chega aí na ponta do Campeonato Espanhol. Aí temos o Levante que perdeu de 2-0 em casa. O Mallorca também perdeu em casa por 2-1 para o Betis. E hoje tem Girona e Barcelona. Quarta-feira tem esse jogo aqui do Levante Vila Real, jogo atrasado pela 16ª rodada. E depois na sexta começa a 25ª rodada. Então esse aí é o campeonato espanhol. Vamos aqui de Bundesliga trazer tabela também. Bundesliga não sobra jogo para segunda-feira não. E é muito bom, né? Bem organizada aí a Bundesliga. Aí a gente apresenta aqui Leverkusen 4, St. Pauli 0, né? E aí a gente vê a tabela aqui do campeonato. Distância de 6 pontos aí do Bayern, primeiro colocado para o Borussia, que tem 51, e é o segundo colocado.
Bahia 57, Borussia 51, Hoffenheim, que é o terceiro, só tem 45. O Stuttgart, quarta colocação, 42. RB Leipzig, quinto colocado com 40 pontos. Leverkusen fecha aqui com 39, a zona de classificação, está na sexta colocação. Aí na sétima nós temos o Eintracht Frankfurt, bem distante, por assim dizer, do Leverkusen, né? Zona de rebaixamento nós temos São Paulo e o Endahem. Na zona de perigo nós temos aqui o Werder Bremen e o Augsburg. São os times aí que estão mais próximos da zona de rebaixamento. Vamos então aos jogos aí de sábado e domingo que culminou nessa tabela para o campeonato alemão, a Bundesliga. Tá aí, Natália, então para você, ó, sábado, Hamburgo e Union Berlim, 3-2. O Eintracht Frankfurt bateu o Mönchengladbach por 3-0. 3-0 perdeu foi o Werder Bremen para o Bayern, né? 3-0. 3-0 aqui também para o Hoffenheim em cima do Freiburg. Já o Leverkusen não quis saber de 3-0 não. Meteu 4 em cima do São Paulo, já falei. 3-1 foi o Stuttgart em cima do Colônia. E apenas 1-0 aqui o Augsburgo em cima do Endahem, que está na zona de rebaixamento, né? E o RB Leipzig empatou com o Augsburg, time de zona, e aí vacilou, né? Poderia ter subido um pouco mais aí na tabela o RB Leipzig. Copa só no dia 3, né? Vamos aqui de campeonato francês também trazendo a tabela. A gente vai trazer aqui a goleada do Lens em cima do Paris Futebol Clube 5-0. Tá aí jogadores com 2 gols na partida, né? Moleque aqui comemorando. Moleque no bom sentido, tá? Garotada aí do Lens, que agora é o líder, né? Tomou a liderança do PSG. O PSG vacilou. Vai ficar nessa briguinha aqui até o final, né? Um toma a liderança, o outro toma também. 52 do Lens, 51 do Paris Saint-Germain. Lyon tá com 45 aqui na terceira colocação. Olympique de Marseille já foi líder do campeonato e agora tem apenas 40 pontos na quarta colocação. Loss que está na quinta com 34 e o Rennes tem 34. O Rennes foi quem subjugou aí nessa semana o PSG, né? Meteu uma goleada em cima do PSG. Aí nós temos o Strasbourg na sétima colocação, pressionado pelo Mônaco e pelo o Lorient Brighton, né? São os jogos aí. Zona de rebaixamento tá aqui, Paris se aproximando perigosamente da zona, né? O Alxered já tá colado, né? Aqui na zona de rebaixamento. Mas o Nantes e o Metz conseguem serem piores, né? Tem 14 e 13 pontos aqui e são os lanternas aí do campeonato francês. Vamos aos jogos então. Vamos trazer aqui para você a rodada do francês. Tá aí na tela para você, guerreiro. Campeonato francês. No sábado, 2-2, Olympique e Strasbourg. O LOSC 1-1 com o Stand Bristol. E também tivemos aí o Paris com o Lens. Paris 5. Aliás, desculpa, né? Paris 0, Lens 5, né? É o jogo que eu mostrei no primeiro aí. E o Le Havre 2-1 em cima do Tolosse. Lorient Brechtel, impressionante aí no campeonato, né? 2-0 em cima do Rangers. Metz, que é o Lanterna, perdeu para o Alxared 3-1. E o Lyon bateu o Nice por 2-0, sem dó, né? Então esse aí foi o campeonato francês, Copa da França só no dia 3. Então vamos aqui de Eredivisie, trazendo tabela também para você. Eredivisie, que é o campeonato holandês, está aí 4-1 do Ajax em cima do Fortuna Sittard. A tabelinha tá assim, ó. PSV é o líder com 59, Feyenoord tem 45, o Ajax chegou a 42, o NEC tem 41, Sparta Rotterdam na quinta colocação tem 36, o AZ tem 36 também. Twente fecha a sétima colocação com 35 e o Hever na zona de classificação também tem 31, pressionado pelo Groningen que tem 31 também. Zona de rebaixamento tem Telstar e o Heracles, né, com 18 e 17 pontos. O NAC está pressionado aí com 19. Esse aí é o campeonato holandês que está aí na sua tela.
Vamos mostrar aqui para você a rodada do final de semana. Sábado tivemos Heracles 0, NAC 1, Excelsior 1, ASI 2, Ajax 4-1 em cima do stand do Fortuna Stands. Groengue perdeu por 2-1 para o Utrecht, jogando em casa o Groengue, né? O Feyenoord bateu o Gol a Inglis por 1-0 e o Highbury bateu o Zoyle por 4-2. O Telstar 1-1 empatou aí. Aí tivemos o jogo do Sparta Rotterdam e o NEC adiado. Provavelmente vai aproveitar as datas FIFA, né? Essas paradas aí para as Copas para poder tirar esse atraso aí, né? Vamos aqui de Turco, Campeonato Turco. Eu acho que esse aqui foi o único que eu não abri direto na tabela, mas a gente mostra aqui a prévia da tabela, ó, Galatasaray 55, Fenerbahçe 52, Trabzonspor 45, Göztepe 41 e o Besiktas, que é o quinto colocado, tá com 40 pontos, né? Na quinta colocação. Vamos aqui dos jogos de sábado e domingo. Sábado, Gezeblink e Rizepor 2-2. Alisson bateu Konyaspor por 2-1. O Trabzonspor perdeu, era para ter segurado ali, né? Ou seja, subido um pouco mais na tabela. Mas perdeu, não foi para qualquer um, né? Foi para o Fenerbahçe 3-2. Kocaelispor 3-0 em cima do Gaziantep. Göztepe e Kayserispor empatou em 0-0. Istambul e Besiktas no clássico. O Besiktas se deu bem na casa do Istambul 3-2. Grande vitória aí do Besiktas, né? Hoje tem Kanzipaşa e Karamug pelo campeonato turco, né? Então tá aí, abri aqui o Besiktas e Istambul, você vê os gols aqui da galera e aí a tabelinha completa aqui. Falei até o Besiktas, né? O Istambul tá na cola aqui com 40, não tá tão na cola, né? Mas tá com 33 na segunda na segunda não, sexta colocação, né? Desculpa. Zona de rebaixamento Kanzipaşa, Kayserispor e Karamug e o Eyüpspor pressionado. Konyaspor também corre risco, né? Esse aí. Esse aí foi o campeonato turco, né? Vamos aqui de Sauditão, rodada do final de semana, na tela, guerreiro. Então tá aqui na tela aqui. Tivemos apenas esses três jogos no sábado, né? Al Reed 1-1 com o Al-Khaled. Al Najan bateu o Al-Khalod, né? E o Al Fatih perdeu para o Al Nassr de Cristiano. Vamos ver se teve o gol aí do Robozão. Tá aí sempre ele, né? Abriu o placar aos 18 minutos. E o Yaman fechou o placar. Então, mais um aí para conta de Cristiano Ronaldo. Vamos de tabela, então. Abrir aqui e já mostra a tabela, né? Ao Nilau 53, ao Nasser 52, ao Ali Saud 50, bem coladinho aí a galera, né? 47 o Alcazede, 39 o Altal, Altihat tem 37 e Altifak tem 35, esses são os sete primeiros. É na zona de rebaixamento ao Reed, ao Cadode e ao Najan. São os clubes aí que estão aí na zona de rebaixamento. E amanhã nada, né? Hoje, segunda-feira, Liga dos Campeões da Ásia, né? Feriadão aí para muitos aqui no Brasil, né? E aí nós teremos aqui esses jogos, ó, hoje. Al Ahly Saud e Al Shabab Al Ahly. Oitava rodada, fechando aqui a fase de grupos, né? A gente traz a tabela depois da partida. 1 hora da tarde esse jogo. O Sarjá contra o Nazaf Kazid, que é o Lanterna, né? Aí do seu grupo. Joga aí às 13 horas também. Às 15h15 tem Al Shota contra Aldo Rail. No mesmo horário tem Al Hilal e Al Eda. São quatro jogos hoje, mais seis jogos amanhã, né? O Machida Selva contra o Chengdu Hongsheng. Tem aqui também o Seul contra o Sanfei Hiroshima. O Urjô contra o Vissel Kobe. Buriram United contra o Xangai Shechuan. Tem o Algarrafas contra o Tractor e o Al Sadd contra o Al Ittihad. São os seis jogos de amanhã da Liga dos Campeões da Ásia.
Libertadores da América. Amanhã tem Carabobo e o Achipato, né? Pela Libertadores da América. Essa já é a segunda rodada, né? Segunda rodada da pré-eliminatória. Aí nós temos aqui o 2 de maio contra o Crystal Palace, né? E aí temos o Liverpool contra o Independente Medellín. Os brasileiros que vão entrar em campo vão entrar na quarta-feira, o Botafogo, né, contra o Nacional Potosí, o Bahia também entra contra o Riggs e acho que só, né? Só esses dois brasileiros aí que estão nessa fase. Fase difícil, né? É isso aí. Sul-Americana só em março, né? Mas tivemos ontem campeonato argentino. Tá aí na tela para você, guerreiro. Campeonato argentino, jogos de sábado. Vou trazer jogos de sábado e domingo, né? Sabadão tivemos 0-0 União Santa Fé e São Lourenço. Benfield contra o Racing, 2-0 para o Racing fora de casa. Talheres 2-1 no ginásio. Huracan bateu o Sarmiento por 1-0. Tucumã bateu a Associação Atlético por 4-0. Independente perdeu para o Belgrano. Boca Juniors e Platense 0-0. Ginásio e Estudantes 0-0. Rosário bateu o Barracas. Esse jogo já foi ontem, né? Esses quatro jogos aqui. Bateu o Rosário, Barracas Central, né? Perdeu para o Rosário 2-0. O Instituto e Carabobo, né? Central Carabobo perdeu aí por 2-0. Hoje tem Deportivo Riestra e New Ons Boys. Esses foram os jogos aí. E serão os jogos do Campeonato Argentino. Dia 21 tem MLS, essa janelinha aqui que eu estou botando na tela. Fechou esse vídeo então. Muito obrigado pelo seu carinho, atenção e se inscreve no canal, deixa seu like, participa aí. Tá aqui o carrinho do menino, né? Então é isso aí. Abraço, valeu e fui. Daqui a pouco a gente volta com o estadual.